Glória a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos, todos aqueles que estão assistindo os vídeos, né? Que Jesus os abençoe e que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, pensamentos, palavras, aquilo que fazemos, ó Pai, que desagrada o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, nesta ministração e ajuda o teu povo que está aqui comigo nesta hora, dando as bênçãos, dando as vitórias que cada um deles precisa, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, nos abençoa para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor. Não esqueça, irmãos, se você gostar do vídeo, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas, que vai estar abençoando para que a palavra do Senhor seja levada ao maior número de pessoas. Glória a Deus. A gente está nos tempos muito próximos, né? De se cumprir tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Hoje nós vamos estar dando continuidade aqui ao nosso singelo estudo sobre as cartas às sete igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Tiatira ela é considerada assim uma cidade pequena, não muito relevante, era uma cidade comercial, mas não muito relevante. Hoje ela é a cidade de Áquisa, que significa Castelo Branco, que fica na Turquia. A cidade atual ela foi construída ali, né, sobre a cidade antiga, digamos assim. Essa cidade, ela também era uma cidade muito idólatra, era eh, foi tomada conta, né, pelos romanos, porque o Império Romano ele dominou o mundo antigo, um vasto território, né? Os romanos eles tinham domínios na Europa, norte da África, domínios no Oriente Médio, na Ásia Menor. Então, todas essas áreas ali, Palestina, era controlado pelos romanos. Inclusive, nos tempos de Jesus, né, o governo que estava predominando ali era o governo do Império Romano. Então, essas igrejas aqui, elas ficavam, né, no caso da Tiatira, numa área também de domínio dos romanos antigos. Então, essas regiões, elas tinham muita influência dos gregos e dos romanos. É a chamada cultura greco-romana. Tem um ditado que diz assim que Roma conquistou a Grécia pela força de suas armas, mas a Grécia conquistou Roma pela força de sua cultura. Então, a cultura grega, ela era muito influente. Então, a gente vai ver assim, os mesmos deuses do panteão grego eram deuses cultuados pelos romanos também, muitos desses deuses. Por exemplo, nessa cidade de Tiatira, tinha uma figura feminina que havia até um templo, né? Não só para essa figura, mas para outros deuses também, como por exemplo o deus Apolo. Mas havia a figura da Artemis, que é a deusa da caça, né? Era uma deusa cultuada pelos gregos e os romanos davam o nome para ela de Diana. Então, Diana e Artemis seriam as mesmas entidades, né? Só mudava ali o nome por conta. Os romanos falavam latim e os gregos a língua grega, mas assim, o deus era o mesmo, a entidade era a mesma. Isso mostrava o quê? O tamanho da influência cultural da Grécia na antiguidade. Então, por mais que os romanos tivessem o poder militar, famoso por suas legiões e seu exército super bem organizado, mas a cultura grega ela foi muito predominante também na antiguidade e ela influenciou também os romanos e aí por conseguinte as cidades, os territórios que havia ali a presença dos romanos antigos, né? Bom, então essa cidade que é que hoje se chama Áquisa, que fica na Turquia, ela também recebeu uma carta. O apóstolo João escreve uma carta e manda para o anjo da igreja. Quando na Bíblia fala o anjo da igreja, possivelmente se refere ao ministro do evangelho, que é o pastor daquela igreja local. Nós vimos em outros vídeos anteriores, falando ali sobre as cartas das sete igrejas, que a princípio até não era, eles não usavam esse nome igreja, que quer dizer eclésia, né? Assembleia dos fiéis, né? Comunidade dos santos. Não tinha esse nome ainda, igreja. No início era sinagoga.
Mas depois, por causa da perseguição empreendida por muitos judeus, que a palavra de Deus vai dizer esses falsos judeus, por que falsos judeus? Porque muitos deles não conheciam Jesus como Messias. Então, eram aqueles judeus que estavam, né, ainda presos lá à tradição judaica, aos ritos de Moisés. Então, a palavra de Deus coloca eles assim, inclusive usando o termo sinagoga de Satanás. Então, eram pessoas que não conheciam a verdade do evangelho. É claro que haviam judeus que haviam se convertido. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo, mas haviam muitos outros que estavam ali perseguindo e combatendo os cristãos, como Paulo também fez no passado, né? Inclusive, um dos primeiros mártires ali foi Estevão, que foi apedrejado ali com a participação do apóstolo Paulo, então chamado de Saulo. O Saulo foi transformado num Paulo e de perseguidor ele passou a ser perseguido, assim como os demais apóstolos do Senhor. A maior parte deles, com exceção de João, tiveram mortes terríveis, né? Sofreram muito. O que a gente nos leva a entender que o evangelho o cristão verdadeiro nem sempre ele vai ter uma vida de mar de rosas. Muitas vezes ele vai padecer aflições. Vai ter cristãos que vão ter uma vida boa, mas vão ter aqueles que vão ser perseguidos. E nem por isso eles deixam de ser cristãos. Então, esse evangelho que a gente vê hoje, dizendo que uma pessoa, para ser de Deus, ela precisa estar com uma vida maravilhosa, isso não condiz com o que a palavra de Deus nos mostra. Porque nós vimos que homens santos de Deus padeceram tribulações, padeceram tristezas. Se você fala, por exemplo, mas José foi governador no Egito, Daniel foi uma figura importante lá na Babilônia, né? No cativeiro ali. Sim, meus irmãos, mas eles também sofreram perseguições, e isso a Bíblia também mostra. Eles sofreram tribulações, angústias. José, ele estava ali para cumprir aquilo que Deus mandou, né? Era um propósito de Deus que José ficasse ali no Egito para que o povo fosse salvo. Então, José estava cumprindo o propósito de Deus, mas ele não foi fácil. Porque ele ficou na cadeia, ele foi acusado injustamente, ele foi perseguido pelos irmãos, ele teve que depois perdoar, né, para poder ser uma pessoa com uma vida realmente feliz, né? Deus queria dar isso para ele também, e Deus ele quer isso para todos nós, mas muitas vezes, mesmo a gente servindo a Deus com fidelidade, a gente passa por tribulações. E Daniel ficou lá no cativeiro. Ele não chegou a ter a oportunidade de voltar para Israel, como aconteceu com os outros, com outros judeus que estavam ali, né, naquele local. Então ele profetizou, ele sabia que aquilo ia acontecer, que a palavra de Deus dos profetas seriam cumpridas, mas ele não usufruiu, ele ficou no cativeiro mesmo estando numa posição de destaque. Então a vida do cristão é uma vida que tem dificuldades. Nessas cartas, o Senhor vai estar nos falando ali, tem muitas situações de críticas, né? O Senhor faz críticas. As únicas igrejas que não vão ser criticadas, que não vai receber uma crítica assim severa de Jesus, vai ser Filadélfia e Esmirna. Depois a gente vai estudar sobre Filadélfia também. Esmirna a gente já falou a respeito. Mas as outras todas, elas receberam críticas do Senhor. Elogios também, mas assim, essas críticas era porque o Senhor é misericordioso e ele queria que aquelas igrejas se consertassem assim como ele quer que nós nos consertemos com ele. O Senhor ele não quer que ninguém se perca, que nenhum de nós pereça. O Senhor quer que todos nós sejamos salvos, que todos nós sejamos libertos, que todos nós tenhamos uma vida de comunhão com ele, que todos nós o conheçamos de verdade. É isso que o Senhor quer. Glória ao nome do Senhor. Então vamos ler o texto aqui, que eu já me alonguei aqui na introdução. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondo as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras.
Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas que retende o que tem até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com varas de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá comentar alguns desses versículos aqui. Então, como eu falei ali na introdução, era uma cidade idólatra e uma cidade que, dentre os vários deuses que eles cultuavam, eles tinham até templos, né? Um desses deuses é a deusa Artemis, que seria Diana lá para os romanos. Então, por que essa figura que é chamada de Jezabel aqui, a Bíblia não diz se esse nome realmente era o nome dessa profetisa, dessa mulher, mas ou talvez seja um termo usado por causa da figura da Jezabel, mulher de Acabe. O que a Jezabel, mulher de Acabe, representava? A prostituição, a idolatria, né? Era uma mulher que não temia a Deus, que matou os profetas. Era uma mulher que levava Israel a pecar contra Deus, porque ela incentivou os cultos pagãos ali dentro de Israel. Então, talvez seja por conta dessa situação, né? Se referindo ali ao que ela fazia, mas pode ser que tenha sido realmente o nome dela. De qualquer forma, essa mulher que nesse texto da igreja de Tiatira é falado, é citado, essa Jezabel, era uma mulher que acabou corrompendo, levando a igreja de Tiatira à corrupção. O versículo 18, ele começa a falar aqui, ao anjo da igreja escreve isso diz o Filho de Deus. Então está falando aqui sobre Jesus, né? Sobre Jesus, e esse Jesus que tem os olhos como chamas de fogo. O que significa isso? Que Jesus é aquele que pode entender e ver o que está no profundo e no escondido, o que está além dos seus olhos. Porque às vezes os olhos de uma pessoa pode não nos mostrar o que realmente há no interior dela, mas Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo. Então o Senhor ele é capaz de ver o que está no oculto e o que está no escondido. Então aquela igreja ali poderia até ter uma aparência, né? Uma aparência, mas Jesus conseguiu ver no interior dela e ver que ela estava se deixando levar, se deixando seduzir por essa falsa profetisa, por essa mulher que estava conduzindo eles a viver uma vida de transigência com o pecado. E isso nós não podemos tolerar. Então, o versículo 18 fala desse Jesus que penetra no íntimo do ser humano. E também o Jesus que tem os pés semelhante a latão reluzente. Ou seja, os pés de Jesus, eles são capazes de esmagar a ação do adversário. Então, quando Jesus vê os defeitos dessa igreja, né, que ela estava sendo transigente com o pecado, que ela estava se deixando seduzir por uma mulher, uma falsa profetisa, que é como a gente se deixar seduzir por um falso mestre, o Senhor está dizendo: ó, eu sou aquele que olha o que está no escondido. Então, nós não podemos esconder nada de Deus, irmãos. Nada, nada está em oculto, encoberto para o Senhor, porque os olhos do Senhor, Ele contempla tudo e Ele nos contempla intimamente. Então, não adianta nós deixarmos pecados escondidos, coisas ocultas, coisas guardadas em nosso coração, porque o Senhor, Ele sabe exatamente o que tem dentro de nós. Mas ele também é aquele que tem os pés como latão reluzente, ou seja, os pés do Senhor são poderosos para esmagar toda a ação de Satanás. E Deus ele pode destruir aquelas fortalezas, aquelas ações do adversário que tem se colocado contra você. Ele é aquele que pode. Mas para isso, irmãos, a gente precisa confessar os nossos pecados e se arrepender. E é isso que Jesus está falando para essa igreja, para ela ter um arrependimento. Vamos continuar ali então. No versículo 19, o Senhor fala ali que o Senhor conhecia as obras da igreja. Ela tinha serviço, ela tinha caridade, diferente da igreja de Éfeso. O que Éfeso tinha deixado? Deixado o primeiro amor, as primeiras práticas, a caridade, as obras de amor ao próximo, que nós não podemos deixar esse primeiro amor. Então, a igreja de Tiatira, ao contrário de Éfeso, ela tinha essa caridade, ela tinha esse serviço, ela tinha fé, ela tinha paciência. Essas obras eram importantes para Jesus e Jesus via isso. E aí, mas Jesus também viu que eles estavam o quê? Sendo tolerantes, né? Diz lá no versículo 20: tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos.
Então, ela estava induzindo eles a se prostituírem, a comerem das ofertas, das coisas oferecidas à idolatria. E lembrando que era uma cidade idólatra. E que uma das entidades principais ali que eram adoradas, que tinha até um templo, era Artemis, ou Diana para os romanos. Então, essa coisa do feminino era algo que estava naquela cidade. Então, talvez por conta daquela adoração, já que havia aquela deusa, né, aquela deusa mitológica ali, tal que naquela época, que para os romanos e para os gregos não era mito, eles acreditavam, era a religião deles. Então, nós hoje, quando estudamos história, a gente, é o mito, a mitologia grega, greco-romana, mas para eles era a religião deles, irmãos. Então, nós não podemos deixar que essas religiões que estão à nossa volta, os falsos ensinamentos, nos corrompa. É isso que Jesus está chamando a atenção aqui da igreja de Tiatira. E aí, no versículo 21, o Senhor vai falar o que ele diz assim, ó, dê-lhe tempo para que se arrependesse. O Senhor, ele nos convoca, irmãos, a termos um arrependimento. Ele quer que a gente se arrependa das coisas erradas que fazemos. E nós não podemos deixar que esses ensinamentos de transigência com o pecado, porque a Bíblia, irmãos, é o nosso manual de instrução. Se a Bíblia diz para a gente não praticar as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, né, e várias outras, nós não podemos fazer isso porque o pastor, o líder, ou algum irmão, alguém está nos ensinando, um profeta. Não, porque a maior profecia é a palavra de Deus. A Bíblia é a profecia que nós temos que nos basear para viver. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá ensinamento. E aquela mulher, ela estava ensinando o que não era, o que não estava no evangelho. Ela estava ensinando o que naquela região ali, nas práticas comuns daquele povo pagão, ela estava ensinando, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Pode comer do que é oferecido aos ídolos, pode participar da mesa com o ímpio, pode ficar na prostituição, que tá tudo certo, não tem problema. Deus te ama a si mesmo. Isso é mentira. Deus, ele nos ama como nós somos, irmãos. Mas ele quer que nós passemos o quê? A crer nele e a buscar uma vida de regeneração. Você ser regenerado é você ser transformado. É você ter uma mudança interna, uma mudança onde você não vai ser transigente. E quando você vê essas práticas, você tem que se arrepender. E se você estiver praticando, você precisa se arrepender. É o que diz ali no versículo, né? No versículo 21, né? Que o Senhor estava dando tempo para se arrepender. E o que o Senhor fala depois a seguir? Eu lhe porei numa cama, no versículo 22 ali, ó. Porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, quando fala de cama, aqui está falando de enfermidade. Em algumas citações da Bíblia que fala sobre, usa o termo da cama, a gente tem ali o exemplo, né, da sogra de Pedro, que estava enferma na cama. A gente tem o exemplo daquele paralítico que foi transportado numa cama, levado para Jesus, conduzido pelo telhado, né, para que Jesus curasse. Então, aquelas pessoas que estavam numa cama, elas estavam enfermas. Elas estavam doentes. E é isso que pode acontecer com aquele que continua transigindo com o pecado, sendo complacente com o pecado e não se arrependendo. Então, o Senhor, ele quer que as pessoas se arrependam para que não cheguem naquele nível de tribulação que ela venha até a ficar enferma, né? Ficar padecedores. E muito mais do que isso, o versículo 23 fala ali: ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Por que o Senhor sonda as mentes e os corações? Porque ele tem os olhos como chama de fogo. Então ele sabe exatamente o que nós pensamos que passa na nossa cabeça. E o Senhor diz aqui, ó: e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, irmão, se você está numa obra de iniquidade, de fazer o mal, de transigir com o pecado, de viver uma vida de permissividade. Ah, porque o meu líder disse que pode, porque eu tô lá na igreja assim, ninguém fala nada, eu nem ouço pregação da palavra. Irmãos, a gente precisa examinar as escrituras. Isso é dito para você. Nós temos que examinar as escrituras. Fazemos com os crentes, né, que os bereanos que examinava tudo. Eles iam olhar ali para ver se realmente aquela escritura era aquilo que o pregador estava falando. Sabe para que isso, irmãos? Para a gente não cair no engano, para a gente não ser enganado por esse espírito de Jezabel que tem andado aí nas igrejas. Assim como tem o espírito do anticristo. Tem pessoas que são profetisas carnais.
Quando não são carnais, muitas vezes são usados pelo próprio diabo. Mas muitas vezes são carnais e nós precisamos ter discernimento, e esse discernimento só nos é dado mediante o estudo da palavra do Senhor. Então a gente precisa nos cultos de ensino, a gente precisa na escola dominical, a gente precisa, irmãos. A gente precisa ler a palavra, estudar a palavra, aprender com os mestres, a gente precisa. Eu não estou falando só de uma teologia para você saber lá o significado dos originais do grego e do hebraico. Isso é importante, é interessante a gente conhecer os textos, mas você lê a palavra pedindo que o Espírito Santo te revele, porque o Espírito Santo ele fala conosco. Glória ao nome do Senhor. O versículo 24 diz assim, ó: Mas eu vos digo a vós e aos que restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Irmãos, nós não, essas profundezas de Satanás são os falsos ensinos. E muita gente está se levando, deixando levar por isso. Não se deixe levar por esses falsos ensinos, mas se volte para Jesus e peça o Espírito Santo para ele estar ali te ensinando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sendo abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Faça a obra do Senhor como a igreja de Tiatira fazia. Era uma igreja que tinha práticas, que tinha serviço, que mostrava as coisas a Deus, mas ela precisava ser uma igreja que também fosse ali firmada na palavra e que não se deixasse levar por aqueles falsos ensinos. Todo o trabalho que nós fazemos, ele é importante para Deus, irmãos, mas nós precisamos também termos, assim, a profundidade na palavra de Deus, porque os ímpios, irmãos, eles se aprofundam nas obras das trevas, eles se aprofundam nas obras da mentira. Eles se aprofundam. Então, nós precisamos nos aprofundar na verdade. Efésios 2:10 diz assim: Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos quer andando em boas obras, mas Deus também nos quer andando firmados em Sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, irmãos, a gente não pode ter comunhão com as trevas. E a palavra de Deus nos ensina isso. Assim como a palavra está nos ensinando aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 58, em Efésios 2:10, que nós devemos ser constantes na obra de Deus, que nós devemos praticar as boas obras. A palavra de Deus também nos ensina que nós precisamos, irmãos, estar ali em comunhão com a luz de Cristo e não com as trevas. 2 Coríntios 6, 14, 15 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aquela mulher, aquela Jezabel, aquela falsa profetisa, ela estava levando o povo a ter uma comunhão com o mundo, uma comunhão com aquela idolatria, com a prostituição, com a comunhão com os outros deuses. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Que nós não podemos ter comunhão com o infiel, com as trevas. O povo de Deus é um povo separado, um povo fiel e um povo de boas obras, um povo caridoso, um povo amoroso. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, não podemos estar nas profundezas de Satanás. Não podemos estar. Que a palavra de Deus ela caia nas nossas vidas numa terra boa, que nós sejamos uma terra boa para absorver essa semente da palavra de Deus e que essa semente venha germinar na nossa vida. E para essa semente germinar, nós precisamos do que? Da unção do Espírito Santo, da água, que é o Espírito Santo da nossa vida, para fazer a semente brotar numa boa terra. Glória ao nome do Senhor. Lucas 8,15 diz assim: E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. De repente, a igreja de Tiatira parou de dar bom fruto, porque ela se deixou seduzir por aqueles ensinos daquela falsa profetisa, daquela mulher. Elas estavam ensinando o engano. Eles estavam comendo dos sacrifícios da idolatria. Eles estavam tendo comunhão com aquele mundo. E nós não podemos ter comunhão com as trevas. Nós temos que ser separados, irmãos. Nós precisamos nos separar das obras das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ser tolerantes, né? No versículo 20 diz assim: Tenho contra ti o tolerares, olha o que diz aqui, ó, Jezabel,
mulher que se diz profetiza. Então, nós não podemos tolerar isso, irmãos. Quando a gente vê qualquer ensinamento falso, qualquer coisa errada entrando dentro da igreja, nós não podemos nos deixar contaminar. Porque, com certeza, irmãos, haviam aqueles que eram fiéis ali. Nem todos estavam na corrupção. Nem todos. Mas o Senhor estava vendo que aquela influência era tão do mal que poderia ser que aqueles santos pudessem se corromper. Então, o que o Senhor faz? O Senhor avisa, como o Senhor está fazendo agora. Porque todas as cartas às 7 igrejas, elas estão nos avisando hoje, porque elas se aplicam ao nosso dia a dia. Então, nós não podemos deixar que os falsos ensinos entrem na casa do Senhor e a gente ser complacente, conivente com isso, transigente com isso, deixar isso acontecer. Nós temos que nos manifestar enquanto igreja, irmãos. Como a gente se manifestar? Ah, é fofocando na igreja, espalhando. É orando e tentando conversar com os irmãos, aqueles que são mais fracos na fé, levando o ensino da palavra, ensinando a palavra como ela deve ser ensinada, à luz da Bíblia, não de falsos ensinos, irmãos, e não de influências com o mundo. Nós não podemos viver, e é isso que Jesus está falando. Se arrependa agora. Se você está sendo transigente com o pecado e está passando a mão na cabeça e deixando isso ficar assim como está, não deixa isso. Se você sabe que você tem uma irmã que é íntima tua, que está fazendo mal, fale, converse com ela. Fale, ó, isso está errado. Isso é pecado, isso não está certo. Porque, irmãos, nós precisamos nos arrepender antes que seja tarde. Porque aqui, o que a Bíblia fala? Que tem aqui um leito preparado. Um leito preparado. Um leito de sofrimento, de enfermidade. Um leito preparado. Porque Deus ainda quer que a pessoa. Ah, então você vai para o leito para se arrepender. Mas tem gente que vai para o leito e não se arrepende. Não se arrepende. Então, e sabe o que acontece quando a pessoa não se arrepende, irmãos? É morte. É caminho de morte. É caminho de morte. Atos 15, 20 diz assim: escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Nós devemos nos abster de tudo isso. E a igreja de Tiatira, ela estava se deixando corromper, se levando por tudo isso. Então, examine-se, irmãos. Examine o que tem dentro de você, que está fazendo com que você se pareça com o mundo. Nós não podemos nos parecer com o mundo. Nós somos diferentes mesmo. Nós não podemos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E não podemos nos deixar contaminar. Então, a Atos ali está falando bem claro. O Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, que nós não podemos. E aqui nós estamos vendo o quê? Que essa Jezabel estava levando o povo a ter essas práticas. Ao invés do povo se abster, o povo estava se deixando contaminar por aquela idolatria, por aquele mal que estava ali no meio daquele povo. Nós não podemos. Nós só temos um Senhor. E a palavra do Senhor é bem clara. Quando fala para nós ouvirmos, ouça Israel. Ouça Israel, a oração, né? Shema Israel. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é o Senhor, é o único Senhor. Só a Ele nós devemos adorar e só a Ele nós devemos prestar culto. Só ao Senhor nós devemos dobrar os nossos joelhos e adorá-lo, e exaltá-lo e clamar por Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A Bíblia diz: Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então nós devemos banir toda a idolatria, toda a comunhão com as trevas, tudo aquilo que não vem de Deus, que não condiz com a palavra do Senhor. Então, abstenha-vos da contaminação dos ídolos. Ídolos, imagens de esculturas. Deus não se agrada. Ele falou para nós não fazermos nenhuma, nem coisa semelhante ao que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não podemos fazer isso, adorar outras imagens, outros deuses, senão o nosso Deus, que é adorado em espírito e em verdade. É adorado, sabe como? Quando você levanta a mão, adora o Senhor. Quando você louva o Senhor. Quando você dobra o joelho no teu quarto, no teu aposento, em oculto, em secreto, que o seu Pai Celestial lhe vê. E ali você adora e exalta o nome do Senhor. Então nós não podemos deixar, irmãos, que qualquer idolatria, e eu não falo apenas de imagens de esculturas, também coisas que nós adoramos, pessoas adorando o filho, adorando o marido, adorando às vezes até a igreja, achando que é isso que vai te salvar. Não, quem vai te salvar é Jesus. É Jesus, é Ele que nos limpa, é Ele que nos liberta, que Ele nos sonda o coração. É o Senhor que faz. Louvado é o nome do Senhor.
Glória ao nome do Senhor. Vamos ler ali, irmãos, 1 Coríntios, eu vou tentar terminar já o vídeo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, 22 e 23 diz assim: Antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem coisas, irmãos, que nós, como cristãos, não podemos fazer. Vigie, irmãos, no que você está vendo, nas coisas do mundo. Os teatros, os cinemas, as idolatrias, a música, aquilo que está fazendo você tirar o foco das coisas de Deus e colocar você nas coisas do mundo. Ah, mas não posso ir no cinema, não posso fazer. Tudo é lícito, mas veja se isso te convém. Veja se ali tem algo da parte de Deus. O que eles estão servindo, o que está sendo falado ali. Que entidade está sendo adorada? Porque muitas vezes nós vemos filmes e coisas, ouvimos músicas que não têm a presença de Deus ali, que não estão manifestando a presença de Deus, a glória do Senhor. Muito pelo contrário, estão ridicularizando o povo de Deus, o evangelho, a obra de Deus, a criação de Deus. Ridicularizando o homem, ridicularizando a criatura de Deus, porque o homem foi criatura de Deus, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então nós não podemos aceitar isso, meus irmãos. Nós podemos examinar tudo, retende o bem. Mas o que não for mal, o que a palavra do Senhor está dizendo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, muitas vezes nós estamos participando. Talvez até por ignorância, por a gente não perceber, mas irmãos, nós precisamos olhar as coisas com olhos espirituais. Assim como Jesus tem olhos como chama de fogo, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa visão aberta também do mundo espiritual, para a gente ver aquilo que não é de Deus. Não é de Deus. E nos separar, nos abster, porque nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O problema de Tiatira era ser tolerante com aquela falsa profetisa, com uma mulher que estava desviando o povo de Deus, que estava absorvendo os falsos ensinos. Nós devemos rejeitar os falsos mestres, os falsos ensinos e seguirmos aquilo que a palavra nos diz. Efésios 5:11 diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nós precisamos nos manifestar contra aquilo que não é de Deus. Como que a gente pode se manifestar? Uma das formas, irmãos, é nós não sendo coniventes com elas e não as praticando. Tem uma situação que aconteceu na Índia, no processo de independência da Índia, né, que a Índia foi uma colônia da Inglaterra, e uma das coisas que o líder deles usaram foi a resistência pacífica, ou seja, eles começaram a boicotar aquilo que era da Inglaterra, eles começaram a fazer boicote. E aí chegou num ponto que sabe o que aconteceu? A Inglaterra resolveu dar a independência da Índia. Isso eles são ímpios, os indianos são muito ímpios, né? Tem poucos cristãos lá. É um país, né, altamente idólatra, irmãos. Altamente, precisamos orar pela Índia, pelos povos da Ásia. Altamente idólatra. Mas eles, com uma prática muito simples da resistência pacífica, eles venceram a Inglaterra, que era um país muito mais poderoso. Então, isso também é um ensino para nós. Sabe o que é você resistir pacificamente? É você resistir ao diabo. Resistir às práticas de dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou andar por esse caminho. Eu não vou aceitar esses falsos ensinos. Eu não vou viver isso na minha vida. Eu vou tirar da minha vida tudo que não é de Deus, porque eu não quero beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. E pedir a Jesus, Jesus me limpa, me tira de todo mal. Você está resistindo pacificamente, porque você está só combatendo o diabo, usando as armas espirituais que o Senhor te dá. E uma das armas que você tem, irmãos, é a sua própria vontade. Você precisa usar essa arma, que é a sua vontade. A vontade de querer resistir às práticas das trevas, às práticas do mundo, à idolatria, à feitiçaria, à inveja, o olho grande, o roubo, o furto, o assassinato, a mentira, a prostituição, a lascívia, a impureza, todo o mal. Você pode resistir usando a sua vontade, com a ajuda do Espírito Santo.
Com a água do Espírito Santo, com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é colocada no nosso coração, ela é semeada. E para que essa semente fique numa boa terra, você tem que abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, eu quero, eu tenho essa vontade, eu quero, Senhor. E aí o Espírito Santo vai entrar em você e ele vai te ajudar a vencer o mal em nome de Jesus. Gálatas 1:8 diz assim: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Então, quem estiver pregando qualquer mensagem que não seja o que está na Bíblia é anátema, é maldição. Então, nós temos que resistir a isso, irmãos. Resistir, usa a sua vontade de resistir, de perseverar em Deus, buscando a Deus, indo na casa do Senhor, buscando ao Senhor, orando, clamando, jejuando, buscando ao Senhor. Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Eu não estou sendo hipócrita aqui, irmãos, porque nós precisamos ter a nossa vontade, mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo age em nós. Mas você precisa crer, você precisa ter vontade de se esforçar, irmãos. Se esforça, se esforça. É com força, é com luta que nós herdamos o reino dos céus. É batalhando, é combatendo a nossa carne, é combatendo aquilo que está na nossa natureza de pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Basta que a gente creia e que a gente persevere. Essa sabedoria que vem do alto, como diz aqui, a sabedoria de Deus. Olha só, quando você toma essa posição de é a minha vontade, Senhor, eu tenho vontade, Senhor, eu quero vencer o pecado, eu quero resistir ao mal, eu não quero ser idólatra, eu não quero ser mentiroso, eu não quero me prostituir, eu não quero fazer o mal, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, o teu querer. E essa sabedoria, ela vem do alto, e ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada. A Bíblia diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É moderação, é você ter paz, você ter essa educação que vem de Deus. Não o nervosismo, não é uma pessoa atribulada, mas uma pessoa pacífica, porque a paz de Jesus, o amor de Deus, a paz, ela excede todo entendimento e ela que vai nos encher de misericórdia e vai fazer com que a gente tenha bons frutos, mas não podemos ser parciais. Nós temos que ser ali, irmãos, convictos da palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos, irmãos, agir para que nós para que a gente não morra, como aconteceu com aquele povo ali. Mateus 10:39 diz assim: Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Muita gente às vezes deixa de servir a Jesus. Ah, não, é muito difícil. Como é que eu vou deixar tudo isso? Eu não consigo. Mas a gente precisa perder para ganhar. A gente perde para ganhar, irmãos. E quando a gente ganha as coisas de Deus, é gozo, é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. No versículo 23, fala ali a respeito, irmãos, do castigo para gente, para quem não se arrepender. A gente sabe que, por exemplo, a sogra de Pedro, ela estava numa leito de enfermidade, mas quando Jesus chegou na casa dela, ela foi curada. Ela levantou do leito e foi servir. E quando a gente vê aquele paralítico também, ele foi lá, ele alcançou o perdão, a misericórdia do Senhor. E Jesus perdoou os pecados. E ele foi liberto, ele levantou daquela cama. Ele quer que você se levante dessa cama de coisa errada, de tribulação, de pecado. Ele quer que você se levante daí. E faça isso com arrependimento sincero, irmãos, porque senão o castigo vem, como aconteceu com Safira e Ananias, que mentiram ao Espírito de Deus. E eles acabaram morrendo por causa disso. Não morra, não morra, irmãos. Viva em nome de Jesus. E aí o versículo 26 diz assim: E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O Senhor tem poder. E esse poder de você orar por todas as nações, de levar a voz do evangelho para todos. Isso é um poder, é uma autoridade. Você falar de Jesus para qualquer pessoa e por qualquer lugar, em qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Jesus é essa estrela, irmãos. Jesus é essa estrela. Glória ao nome do Senhor. Vamos para finalizar. Tinha mais coisa aqui para falar, mas já está ficando longo o nosso vídeo. Vamos ler ali, irmãos,
Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10 diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, essa promessa aqui que o Senhor está fazendo à igreja de Tiatira é para todos nós, irmãos. O Senhor, ele vai fazer com que nós nos tornemos reis e sacerdotes e vamos reinar sobre toda a terra com Cristo, nosso Senhor. Louvado é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que a estrela, que é Jesus, que nos ilumina, tem falado. O Senhor tem dito: preste atenção no que eu estou falando, preste atenção. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor querido e amado, glória seja dada ao teu nome, que a tua palavra, Senhor, entre nos corações, que a tua palavra fale com cada vida, que o Senhor transforme cada um de nós, que nós não sejamos, Senhor, adoradores de falsos deuses, adoradores das coisas do mundo, Senhor, mas que nós possamos ter um compromisso contigo e servir e adorar unicamente a ti, que é Deus eterno e bendito, e que és o Amém, porque tu também és o Amém, Senhor. Tu és aquele que tem olhos como chama de fogo. Entra nos nossos corações, limpa as nossas vidas, transforma as nossas vidas, nos abençoa. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Desde agora e para todo sempre, toma esse povo todo em tuas mãos, que nós possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que nós possamos herdar todas as coisas, guardar tudo, Senhor, e sermos, Senhor, bem recebidos por ti, Senhor, em nome de Jesus, e sermos realmente sacerdotes de ti, meu Deus, sacerdotes, ó Pai, como diz aqui na tua palavra, para sermos reis e sacerdotes e reinar sobre toda a terra junto com Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Obrigada por cada vida, abençoa cada vida. Nos limpa, Senhor, que nós possamos realmente, Senhor, nos arrependermos dos nossos maus caminhos e servirmos a Ti com fidelidade, adorando unicamente a Ti, Senhor, como Deus e como Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Leia a palavra do Senhor, leia ali o livro de Apocalipse, o capítulo ali, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29, que é a carta à igreja de Tiatira. Que o Senhor fale, né, aos teus corações, que essa palavra tenha sido bênção para a tua vida e que nós possamos a cada dia nos limpar mais, servir ao Senhor, não ouvirmos falsos ensinos, como aconteceu ali naquela igreja. E, né, ouvindo aqueles ensinos ali daquela falsa profetisa, que nós tenhamos discernimento do Espírito. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.